Os filósofos e pensadores da Grécia Antiga foram tão inteligentes, tão brilhantes naquela época, que todos os avanços científicos que nós temos hoje só foi possível por causa do que os gregos deixaram para nós há 600 anos antes de Cristo. Com Tales de Mileto, que deu início ao período dos filósofos gregos, que essas mentes brilhantes começaram a surgir lá na Grécia Antiga. Antes disso, a Grécia não tinha muitos desses homens e não tinham essa genialidade toda não. A partir daí, a Grécia viu um surgimento de uma enxurrada de pessoas realmente geniais, que foram essenciais para o desenvolvimento da civilização grega e colocaram a Grécia no posto de civilização mais avançada da época, passando o Egito Antigo nesse quesito. Você sabia que todos aqueles filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, provaram de um único conhecimento, de uma única fonte de sabedoria, que fizeram eles se tornarem gênios? Pois é, nesse vídeo aqui veremos que conhecimento era esse, da onde vinha esse conhecimento e como ele chegou na Grécia, então não sai daí. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e esse é o canal Saber Mais. Antes da gente entender qual é esse conhecimento, que não é muito divulgado, não tem em outro canal no YouTube, já vou adiantar para você que esse é um conteúdo único aqui no YouTube, tá? Você só vai ver por aqui, então já deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal se você gosta de história, se você gosta de saber mais sobre qualquer área da vida, sobre grandes questões da humanidade e muitos conhecimentos, principalmente conhecimentos que são pouco divulgados no YouTube e na mídia. Um agradecimento a todos vocês que já vêm assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal e, claro, comenta aí desde já o que você está achando dos vídeos. Deixa um comentário lá assim que você assistir, dizendo o que você achou, que a sua opinião é muito importante. Um agradecimento especial para todos os membros do canal, pessoal que vem me ajudando a aumentar a qualidade dos vídeos, a crescer todo esse projeto que eu tenho aqui no YouTube. É isso. E se você gosta dos meus vídeos, do conteúdo que eu posto aqui com muito carinho, você pode se tornar um membro também. Vou deixar o link na descrição. Confere lá. Agora, meus queridos, se acomodam. Bora pro vídeo. Um povo que vivia na Grécia, a chamada civilização minoica, se desenvolveu com o contato que tiveram com os egípcios. A navegação já existia ali naquela região do mar Mediterrâneo e esse contato entre os minoicos, que foi a primeira civilização europeia, com os egípcios, que na época era a mais avançada do mundo, fizeram assim com que o desenvolvimento começasse a surgir na Grécia e a aumentar por lá. Depois dos minoicos, outra civilização grega surgiu, a civilização micênica, numa época onde não era ainda aquelas cidades-estados gregas que nós conhecemos, que só foram surgir a partir de 800 a.C., quando essas civilizações gregas que eu falei, os minoicos e os micênicos, já tinham passado e os gregos viviam em pequenas aldeias, pequenas comunidades que foram se unindo e dando origem assim às polis, ou às cidades-estados gregas, como Atenas, Esparta, Creta, Tebas e outras que tanto foram importantes e famosas para a civilização ocidental. Nessa época, galera, entre os anos 800, 700, 650 a.C., as cidades-estados gregas foram se desenvolvendo e até então não tinham aquele entendimento do universo, da natureza, da vida que os filósofos gregos tiveram anos depois. E é por isso que nós iremos entender agora o que fez esses filósofos e pensadores gregos começarem a surgir. Um homem chamado Tales, da cidade grega de Mileto, na costa da Anatólia, era de uma família rica de comerciantes e Tales era um homem que tinha dentro dele a chama do questionamento humano, uma sede de conhecimento, uma sede de entender a vida e o universo surreal. E trabalhando como comerciante, ele teve a oportunidade de ir para o Egito, que era na época a civilização mais desenvolvida e avançada. Nessa época o Egito já tinha as pirâmides, cidades enormes, gigantescas, com estruturas realmente faraônicas. E lá Tales começou a encontrar um mar de conhecimento, a fonte da sabedoria do universo. Era como se os egípcios soubessem de tudo.
E assim Tales começou a fazer amizades no Egito e começou a aprender com eles sobre matemática, astrologia, astronomia, sobre como os astros influenciavam na Terra, sobre física, química, mas principalmente, galera, o principal aprendizado e entendimento que Tales absorveu dos egípcios foi um conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, sobre como as coisas funcionavam, sobre como nós, humanos, por sermos parte da natureza, recebemos a influência do universo, sobre como a ordem dos planetas e do mundo dos astros, do cosmos, influenciava a gente aqui na Terra, sobre como o psicológico, como as crenças que as pessoas têm, como experiências ruins, traumas, podem sair desse campo mais mental, energético, de problemas de energias, para se tornar doenças. Como um sentimento ruim, se não fosse tratado, poderia ser transformado em uma doença, em um câncer, que não era conhecido na época assim. Como uma angústia, um vício, um apego material, um sentimento de dependência dos outros poderia causar doenças físicas e não só psicológicas e problemas emocionais. Além de muitas outras coisas, galera, que deixaram Tales de Mileto abismado com o conhecimento e a sabedoria dos egípcios. Tanto é que depois de suas muitas viagens e temporadas de estudo no Egito, ele foi para a Grécia, na cidade de Mileto, onde era a cidade dele, e ele fundou então uma escola, onde ele ensinaria aos gregos o conhecimento que ele aprendeu dos egípcios. Essa escola se chamaria Escola Jônica, onde ele passou a ensinar por lá. Essa escola jônica, galera, foi a primeira leva de filósofos gregos que existiram. Tales colaborou, foi importantíssimo no surgimento de todos os outros filósofos gregos que surgiram daí. Os primeiros foram Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Arquelau, Diógenes de Apolônia, e esses caras, galera, eles, aprendendo o que Tales passou, foram ensinando outras pessoas, e assim um movimento de filósofos, de pensadores gregos do universo, da vida, da filosofia, foram surgindo. Tales foi o precursor desse movimento filosófico, do brilhantismo da inteligência grega. Arquelau foi mestre de Sócrates, um dos mais famosos filósofos da história, que foi mestre de Platão, que depois deu origem à base que Aristóteles teve para fazer suas obras. O conhecimento que Tales levou para os gregos permitiu, galera, que os gregos se conscientizassem de um mundo que poderia ser descoberto e seguido por eles. Porque pensa comigo, até então, tudo o que você era, o que você seria, era o que você herdaria do seu pai. Se seu pai fosse um pastor de ovelhas, se seu pai fosse um pescador, você teria que seguir aquele destino. Não tinha muita opção de escolha e liberdade. Tales, galera, com esse conhecimento que ele trouxe do Egito, ele ajudou as pessoas a entenderem muitos conceitos do que é certo e errado, do que iria levar pessoas ao fracasso, à ruína, e o que levaria pessoas a se tornar pessoas bem-sucedidas, comportamentos, atitudes que acabariam com uma vida, comportamentos e atitudes que levariam a pessoa à prosperidade. Esse conhecimento de Tales ajudava as pessoas a se autoconhecerem naquela época. Ele, com suas conversas, com seus ensinamentos, mostrava para as pessoas que era possível, se elas matassem as crenças que os pais colocavam dentro delas, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, para que elas pudessem acordar para a vida e retomar o poder de escolha que lhe era de direito. Ele ensinava o que as pessoas tinham que fazer, coisas que elas tinham que deixar para trás, experiências ruins, crenças ruins que elas tinham que abandonar, para poder se encontrar o seu lugar no mundo, se entender, saber quem ela é, o que ela gosta, para que assim essa pessoa pudesse começar a estudar sobre algo dentro daquilo que ela se encaixava, para que assim ela pudesse trabalhar, servir as pessoas, ajudar as pessoas com aquilo, para começar a ganhar dinheiro, os dracmas, né, nas cidades gregas, que a moeda era o dracma. Ele ensinava que somente você entendendo quem você é, o seu lugar no mundo, você conseguiria encontrar um relacionamento bem-sucedido,
amoroso e também um relacionamento com amigos. Você ia andar com pessoas que têm a ver com você e não ia andar com qualquer um simplesmente para não estar sozinho. E esse é um pensamento que nós temos até o dia de hoje, porque o ser humano tem uma coisa dentro dele que é instintivo, que é o andar em manada, o fazer parte de algo. E isso, galera, muitas vezes tira nós mesmos de ser quem a gente é. Tira a nossa personalidade, aquilo que a gente tem de único dentro de nós, onde nós, muitas vezes, isso pode acontecer com todo mundo, começamos a ser o que não somos para ser aceito em grupos de amigos, em grupos de pessoas, só que aí o que acontece? Nós deixamos todo o nosso brilho de lado, todo o nosso carisma, todo o nosso poder pessoal, que vai atrair a atenção e o respeito das pessoas, porque segundo os gregos, galera, esse poder, esse carisma só funciona quando nós somos nós mesmos. E para isso acontecer, galera, o primeiro passo é a limpeza de muitas crenças, é identificar essas crenças que nós temos dentro de nós. Eles, os gregos naquela época, já trabalhavam isso. E esse movimento, onde os filósofos estudavam essa base, permitiu que eles começassem a se conhecer, a se libertar das amarras da sociedade lá naquela época, para que eles começassem a estudar o que eles queriam. E dentro disso, galera, eles foram aprofundando o seu conhecimento, foram começando a se tornar pessoas que eram inteligentes, eles foram estudando a área que eles queriam. Então, a partir daí, as ciências do mundo foram aumentando, foram se desenvolvendo, porque começaram a surgir pessoas da medicina, pessoas que estudavam as plantas para fazer a cura das pessoas, pessoas que estudavam matemática para fazer construções que deram origem àquelas arquiteturas, aquelas construções faraônicas da Grécia, né? E todo o mundo científico foi evoluindo e crescendo com esse movimento que Tales de Mileto começou, desse conhecimento que ele foi buscar lá no Egito, galera. Esse conhecimento que Tales adquiriu do Egito, galera, ensinava também que o mundo, que o cosmos, os astros, eles obedecem uma ordem, uma rotação enorme. Isso naquela época, que tudo no mundo respeita uma sequência, uma ordem da natureza. E a vida humana, nós, por fazermos parte desse movimento da natureza, estamos dentro dessa sequência. Existem áreas da vida que nós precisamos cumprir uma a uma para que a gente tenha uma vida, uma jornada linear, uma jornada que vai em direção ao sucesso. Os gregos entenderam isso e começaram a se aprofundar nisso, galera. E, inclusive, é o cumprimento dessas forças, dessas áreas da vida, com o entendimento e o equilíbrio que os gregos tanto buscavam, que, se você pode ver em todas as obras de Platão, Sócrates, eles falavam de um equilíbrio da mente e do corpo, do espírito e do corpo. E esse equilíbrio, que existem várias formas de fazer, é muito complexo, isso depois em outro vídeo eu falo, é o que permitia o surgimento dos gênios. O conhecimento que Tales pegou no Egito acreditava e explicava que a genialidade, ela não é um dom divino. Tipo assim, Einstein não nasceu um gênio, Nikola Tesla não nasceu um gênio, Platão não nasceu um gênio. Eles se tornaram. Com o quê? Estudando esse tipo de conhecimento. Eles equilibrando, limpando essas crenças ruins, equilibrando e seguindo essa sequência de áreas da vida, a genialidade pode ser construída, a criatividade pode ser construída, e ela, se for usada direito, permite que a pessoa, dentro da área que ela escolheu para trabalhar, comece a ter a genialidade dela aguçada, funcionando, para que ela comece a criar coisas que nunca antes foram criadas. Tá? Genialidade não é só coisas surreais, não é só criar a cura do câncer. A genialidade é pequenas coisas simples no dia a dia de cada um dentro da sua área que vai ajudar você a se melhorar. Então,
todos nós temos um pouco de genialidade que nós conseguimos ativar equilibrando essas áreas da vida. Isso os gregos entenderam, pegaram dos egípcios e aplicaram neles, que foi daí que surgiram todos aqueles gênios gregos, que foram essenciais para o desenvolvimento da Grécia Antiga. Tanto é que a Grécia Antiga, depois do surgimento dos filósofos, galera, começou a se tornar a civilização mais avançada da época. Eles passaram o Egito no quesito desenvolvimento tecnológico de armas, de organização de exércitos, de construções. A cidade de Atenas, na Grécia, se tornou a cidade mais rica do mundo, sendo a primeira cidade a criar um sistema de democracia, isso 500 anos antes de Cristo. Um desses gênios, galera, que os gregos tiveram a sorte de ter em sua nação foi Pitágoras. Aquele cara que nós aprendemos na escola do Teorema de Pitágoras. Ele teve essa base de estudo da filosofia e dos ensinamentos de Tales. Pitágoras ainda foi estudar no Egito. Já é um fato isso, é provado que Pitágoras estudou muitos anos no Egito. Existem muitos mistérios, né, em volta do Egito Antigo, uma das civilizações mais incríveis da história. Muitos mistérios sobre as verdadeiras origens do Egito Antigo. Por que até hoje não se sabe o que tem dentro das pirâmides? Ou então, como realmente as pirâmides foram construídas, não é? Existem muitos mistérios, eu não vou me aprofundar nisso. Vamos apenas entender o que era esse conhecimento que os gregos tiveram acesso por lá. Todo esse conhecimento, galera, que os gregos obtiveram no Egito tem origem em um homem com o nome de Tote. Era assim que ele era chamado pelos egípcios. Esse homem viveu no Egito em mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, onde a partir daí os egípcios começaram a estudar com ele, a seguir o que ele falava e começaram a colocá-lo e adorá-lo como um deus, o deus Tote da comunicação e o mensageiro da inteligência divina do universo. E ele é conhecido como o criador da alquimia. Todo esse conhecimento, essa base de entendimento sobre o universo e sobre a natureza, começou a ser chamada pelos gregos de alquimia. Alquimia, como os gregos chamavam, que significa fusão de líquidos, uma metáfora para fusão de conhecimentos, onde era um conhecimento único que ligava muitas áreas da vida. E essas áreas da vida foi o que deu origem às ciências. Mas enfim, galera, esse conhecimento, ele é o responsável pelo surgimento dos gênios, pelo surgimento das pessoas geniais que foram responsáveis pelos avanços da ciência. Todos aqueles gênios que nós conhecemos como Da Vinci, Tesla, Paracelsus, Isaac Newton, eram alquimistas, estudaram alquimia, que é essa base de entendimento sobre a vida, sobre o universo, sobre como as coisas funcionam, que permite a gente entender o que a gente tem que deixar de lado, crenças que a gente tem que abandonar, para que a gente possa se concentrar naquilo que nós temos que fazer para ter sucesso na vida. Esses caras fizeram isso. Esses caras se tornaram gênios porque eles estudaram alquimia. Só que na época da Europa medieval, a época onde o cristianismo imperava e o fanatismo religioso das pessoas não aceitava outras formas do entendimento da vida do universo, a alquimia foi sendo deixada de lado. Muitos livros foram queimados e estão provavelmente guardados na Biblioteca do Vaticano até hoje. E por isso a alquimia foi passado para as pessoas através de forma oral, de pessoa para pessoa. E recentemente, até alguns anos atrás, isso vem chegando no Brasil. Se você quiser entender como a alquimia surgiu no Egito e migrou para toda a região da Arábia, depois para a Europa, tem um vídeo aqui no canal sobre a história da alquimia, eu explico direitinho, assiste lá, não vou me aprofundar nisso, só que a alquimia chegou no Brasil através de algumas pessoas. Eu sou um cara que estudou muito esse conhecimento e venho trazendo aqui para vocês. E é algo, galera, que sinceramente você não vai ter em outro canal, tá? Eu sou um divulgador da alquimia. Eu quero passar esse conhecimento para vocês, para que vocês tenham essa liberdade que os gregos tiveram de saber abandonar crenças ruins que a gente coleciona, né, durante a nossa jornada, que a gente
tem carregando, que a gente vem carregando na nossa jornada, coisas que a gente aprendeu dos nossos pais, da nossa vida, dos amigos, na escola, coisas que impedem a gente de acessar o nosso potencial máximo, a nossa melhor versão. A alquimia, uma das coisas que ela ensina, além de todas as outras formas de cura, de ter saúde, para evitar doenças físicas, emocionais, além de tudo isso, a base dela é que o objetivo primordial dela é que a gente comece a preencher algumas áreas da vida em uma sequência que nós temos, que os gregos entenderam e ajudaram a construir isso. E hoje é o momento onde nós, galera, temos o ápice do conhecimento alquímico, tá? Estamos no auge do conhecimento alquímico, que precisa ser muito mais divulgado, e esse é o meu papel, levar isso para todo mundo de forma simples, simplificada, para que a gente, galera, possa limpar essas amarras, se libertar das crenças que nós temos dos nossos pais, para que a gente se sinta corajoso e livre para entender quem nós somos, entender, resgatar a nossa personalidade, aquele poder pessoal de falar, meu, eu sou isso daqui e é isso que eu vou fazer. Porque só assim nós entenderemos o que nós temos que estudar, nós entenderemos nosso lugar no mundo, o que nós temos que trabalhar, o que nós temos que se aprofundar, qual a nossa área de atuação, qual a nossa área onde nossos talentos, nossas habilidades estarão sendo usadas, que irão ser usadas, que irão nos fazer ter sucesso. É uma sequência que nós temos que preencher. Primeiro nós entendemos quem nós somos, começamos a estudar uma área da vida que faz sentido com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente é, para que a gente possa trabalhar, ganhar dinheiro. E o relacionamento, ele é a quarta etapa da vida. Então, se você não está trabalhando em algo que você gosta, se você não está trabalhando em um processo de empreendedorismo, nem pensa em namorar ainda, não pensa em casar ainda. Você tem que construir outras áreas, porque senão, galera, vai que você casa, se relaciona com uma pessoa que é totalmente diferente do que você é. Você escolheu uma pessoa errada, que não tem a ver com você. Por que você escolheu ela? Porque você nem sabe o que você é, você não entendeu o seu lugar no mundo, você não entendeu qual é a sua área, você não entendeu o que você gosta, as coisas que você gosta de fazer. Então, assim, isso é o princípio de tudo. Se você não entender isso, todas as outras áreas da sua vida, você pode estar errando. Se você não gosta do que você trabalha, provavelmente você não está vivendo o seu potencial máximo, seus talentos não estão sendo usados e você vai ter muito mais dificuldade em prosperar nisso do que se você estivesse atuando na área do seu lugar de direito. Todos nós temos que trabalhar com aquilo que nossos talentos poderão ser usados e a alquimia, ela busca explicar, ensinar tudo isso. Mas primeiro passa por esse movimento da gente se conhecer, beleza? Bom, não tem como eu falar de tudo aqui em um vídeo só, galera. São muitos assuntos, muitas vertentes e eu tô já montando um conteúdo todo para falar disso. Mas se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, onde eu vou linkando história com alquimia para a gente ir se desenvolvendo, para a gente ir se libertando dessas amarras, para a gente ir cada vez mais entrando nesse processo rumo ao que nós viemos fazer nessa terra, que tem a ver com prosperidade financeira, prosperidade nos relacionamentos e viver uma existência épica, que segundo a alquimia é isso que Deus quer para nós. Eu poderia fazer só vídeo de história aqui, só que qual seria o meu impacto na vida de vocês? Nenhum. Saber história você pode pesquisar, né? Com a alquimia eu posso ajudar todo mundo, galera, sério, com esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, que eu já gastei bastante dinheiro para aprender e para absorver. Esse conhecimento que os gregos entenderam, que vem dos egípcios, que depois os filósofos, os pensadores, os gênios europeus desenvolveram e hoje está chegando no Brasil. Meus professores, meu professor é italiano, ele que me formou e eu vou ajudar vocês, vou trazer isso para vocês, vou divulgar isso para vocês. Espero que vocês gostem. Peço a opinião de todo mundo aí. Por favor, comenta, sério, comenta aí se você quer ver esses vídeos por aqui, tá bom? Onde eu vou linkar história com alquimia, mostrar tudo isso e tal. Vai ser bem legal, muito da hora, muito diferente
você não vai ter esse conhecimento em nenhum outro canal do YouTube. Então se inscreve aí, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse formato. Até mais, um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.